reencontrá-los e darmos continuidades aos nossos estudos. Enquanto nos encontramos em isolamento social, utilizamos a tecnologia para estarmos juntos e estudarmos direito penal. Aqui, nesta gravação, teremos o estudo dos crimes contra a liberdade pessoal, inserido dos artigos 146 ao 149A do Código Penal. O nosso objeto de estudo é a liberdade pessoal, aquela que diz respeito à liberdade física ou psicológica. Encontramos o suporte legal para a liberdade no preâmbulo da Constituição Federal, com o comprometimento dela ser assegurada, assim como no artigo 5º, inciso 2, quando se tem a menção de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Nesse bem jurídico, portanto, inserem-se os artigos do 146 ao 149A. Temos o artigo 146, constrangimento ilegal, que traz a sua redação como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de havê-lo reduzido por qualquer meio a sua capacidade de resistência a não fazer o que a lei manda ou a fazer o que ela não manda. Trata-se aqui de um crime que atenta contra a liberdade justamente por ferir a liberdade física ou psicológica da vítima. Temos aqui também um crime subsidiário, justamente porque ele somente é enquadrado na conduta do agente desde que ela não tenha outra de maior gravidade que absorva. Por exemplo, você constranger alguém, utilizando-se de grave ameaça, a fazer algo que a lei não manda, e nesse sentido eu tenho o intuito de obter vantagem econômica, eu tenho o crime de extorsão do artigo 158 e não o crime de constrangimento legal do artigo 146. Se eu apontar uma arma de fogo para uma pessoa determinando que ela me entregue um determinado objeto ou que ela pratique determinado ato que a lei não determina, eu estou cometendo um crime contra o patrimônio e não um crime contra a pessoa, aqui analisado o constrangimento ilegal. Então é importante analisarmos que este crime ele é subsidiário. A partir da sua leitura, podemos observar que temos alguns elementos. O primeiro elemento aqui a ser analisado é justamente o meio para a sua prática: violência, grave ameaça ou ainda alguma forma que retire do agente a sua capacidade de resistência. A violência diz respeito à forma física de atingir a integridade corporal do agente, ou seja, estamos falando aqui da vis corporalis. A grave ameaça, por sua vez, diz respeito à violência psíquica, à violência moral que se faz à vítima. E utilizar-se de outros meios é utilizar-se de substâncias químicas ou psíquicas, diversas, por óbvio, da violência física e da violência moral, mas que, em razão da sua utilização, impedem qualquer forma de resistência dessa vítima. Podemos pensar na utilização de algum medicamento, que impede justamente a vítima de se defender desta prática, ou ainda, pensando em uma outra forma psíquica, a utilização da hipnose. Todas estas formas se inserem, seja na violência, na grave ameaça, ou esses dois últimos exemplos, na forma que impede a resistência, retira da vítima a sua capacidade de resistência. Esta violência física, a grave ameaça, violência moral ou utilização de outro meio que impeça a defesa da vítima são meios para a prática do constrangimento.
Esse constrangimento tem o sentido de obrigar a vítima a fazer algo que a lei não manda ou a não fazer algo que a lei determina. Isso viola a sua liberdade e, por esta razão, se enquadra nesse tipo penal em análise. Trata-se de um crime comum quanto ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. Isso significa que qualquer pessoa pode praticar a conduta, assim como qualquer pessoa pode ser vítima dessa conduta. Ainda é um crime doloso, ou seja, somente pune o agente quando ele tem a intenção de constranger a vítima, utilizando-se da violência, da grave ameaça ou de outro meio que reduza a sua resistência para violar a sua liberdade física ou psicológica. É um crime material, porque requer justamente o resultado de impedi-la de fazer algo que a lei permite, ou de determinar que faça algo que a lei não determina, e nesse sentido conseguimos fracionar o iter criminis e, consequentemente, se admite tentativa. Ainda, nós estamos diante de um crime comissivo, podendo ser praticado na forma da omissão imprópria quando for o garantidor. É um crime monossubjetivo, significa dizer que basta um agente para a prática do crime, para que nós tenhamos então a conduta verificada e, como já mencionado anteriormente, é um crime subsidiário. Parágrafo 1º nos traz uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena estabelece que as penas serão aplicadas cumulativamente e em dobro quando houver a reunião de mais de 3 pessoas ou emprego de arma. Para que possamos analisar esta previsão legal, é necessário observar a pena do caput do 146. No caput do 146, nós temos a previsão de uma pena alternativa, uma pena privativa de liberdade de 3 meses a 1 ano ou multa. Ao ter mais de 3 pessoas para a prática do crime ou emprego de arma, significa que essas penas alternativas, inicialmente, passam a ser cumulativas. Ao invés de eu ter pena privativa de liberdade de 3 meses, a 1 ano ou multa, eu passo a ter pena privativa de liberdade de 3 meses a 1 ano e multa. E uma vez elas se tornando cumulativas, elas têm, então, no critério trifásico de cálculo da pena, a causa de aumento de pena e elas passam a ser em dobro. A primeira situação diz respeito ao número de agentes. Como manifestamos anteriormente, o crime de constrangimento legal, ele é um crime monossubjetivo, basta um agente praticando a conduta para que tenhamos ele configurado. No entanto, o legislador nos traz a previsão de um número maior de agentes e, portanto, neste caso, nós temos um aumento de pena. Esse número maior de agentes diz respeito a 4 pessoas no mínimo. Por que 4 pessoas no mínimo? Porque a redação diz mais de 3 pessoas. Então, 4 pessoas indica uma causa de aumento de pena. Ainda fala-se em emprego de arma. Como o legislador deixou aberto o conceito de arma, aqui inserem-se as armas próprias e impróprias. Dentro das armas próprias, nós temos a arma de fogo, destinada para este fim, como, por exemplo, um revólver, uma espingarda, e as armas impróprias, nós podemos aqui analisar objetos que não se destinam a este fim, mas que têm a funcionalidade e a gravidade que uma arma possui. Ele tem uma potencialidade lesiva agravada e por essa razão se inserem aqui as armas de fogo, as armas brancas e ainda aquelas que não são consideradas armas pela sua finalidade, mas servem neste momento como se fossem uma arma justamente pela sua potencialidade lesiva. Parágrafo
parágrafo 2º nos traz, portanto, a aplicação da pena de violência cumulada ao do crime de constrangimento ilegal. Para a doutrina de forma majoritária, compreende-se que nós estamos diante de um concurso material de crimes, uma vez que se tem a aplicação cumulativa da pena aplicada ao constrangimento ilegal e a pena correspondente à violência. Por outro lado, os autores Rogério Greco e César Bittencourt afirmam que não se trata de um concurso material de crimes. Para eles, estamos diante de um concurso formal impróprio, aplicando-se o artigo 70 do Código Penal. O parágrafo 3º do artigo 146 diz que não se compreendem na sua redação as hipóteses trazidas nos incisos 1 e 2. Isso significa que não há tipicidade na conduta daquele que realizar intervenção médica ou cirúrgica para salvar a vida do paciente, mesmo sem o seu consentimento. E a segunda possibilidade é quando houver a realização de coação para o impedimento de suicídio. Tratam-se de hipóteses em que geram atipicidade da conduta, uma vez que pela própria redação que o legislador nos traz do parágrafo 3º, se percebe que na análise da teoria do crime não se cumprem os requisitos necessários para a verificação da tipicidade. Portanto, aquele que coage para impedir um suicídio ou realiza intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento da vítima para salvar a sua vida, não comete o crime de constrangimento ilegal. Como visto, o crime de constrangimento ilegal é aquele em que o agente se utiliza de violência física, violência moral, que é a grave ameaça, ou outro meio que impede a resistência, a defesa da vítima, para que ela faça algo que a lei não determina ou deixe de fazer algo que a lei manda. Podemos aqui indicar como um exemplo a revista pessoal íntima realizada pelo empregador quando extrapola os limites legais ou as previsões para essas situações. Recordem que estamos diante de um crime subsidiário e, por ele ser subsidiário, somente responde o agente pelo constrangimento ilegal se outra conduta de maior gravidade não absorver. É o caso aqui trazido da extorsão. Quando eu constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para obter uma vantagem pecuniária, determinando que ela faça, deixe de fazer ou tolere que algo seja feito, estamos diante de um crime de extorsão do 158, embora os elementos também pertençam ao constrangimento ilegal. O artigo 147 nos traz o crime de ameaça. O crime de ameaça, por vezes analisado como um crime de menor importância ou de menor gravidade, é observado que ele se insere e talvez por vezes ele é o degrau inicial da prática de crimes maiores. Tem, portanto, a sua importância de ser analisado justamente para que possamos compreender essa conduta. Crime de ameaça, portanto, no artigo 147, tem a redação de ameaçar alguém por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Vejamos que o crime de ameaça, ele nos traz formas para a sua prática. A forma mais comum de ser observada é por meio da palavra, ou seja, na oralidade.
é na ameaça direta realizada à vítima quando se pronuncia a ela, quando se anuncia a ela o mal que se está imputando, como a promessa de matar-lhe, ou indireta quando se utiliza uma pessoa pertencente às relações de afeto dessa vítima. Posso também ter o crime de ameaça por meio de escrito, uma carta, um bilhete, e hoje, em decorrência do uso da tecnologia, por meio de um SMS, de uma mensagem em um aplicativo de conversas ou ainda em redes sociais. Temos ainda a ameaça por meio de gestos, quando o autor do fato se utiliza das suas mãos, por exemplo, para imputar a ameaça à vítima. Eu posso, por exemplo, com as minhas mãos, passar pelo meu pescoço simulando uma faca, no sentido de ameaçar a vítima de ser degolada, tá? Ou, na outra possibilidade, de meios simbólicos. Posso, portanto, enviar à vítima um animal morto, degolado, ou somente a cabeça de um animal, e esse símbolo, ele tem o sentido de imputar, infligir à vítima um mal injusto e grave. Como a imaginação do ser humano ela é fértil, deixou o legislador ampla essa análise de meios e por essa razão ele nos trouxe a possibilidade de utilização de outros meios, desde que possam infligir à vítima um mal injusto e grave. Retomando, portanto, o que já afirmamos, nós estamos diante da possibilidade da ameaça ser direta ou indireta, ou seja, diretamente para a vítima ou por meio de uma terceira pessoa cara a essa vítima, e da mesma forma ela pode ser explícita quando o agente afirma exatamente os termos da ameaça ou de forma implícita por meio de metáforas que implicam também na grave ameaça. Importante ainda destacar que, como elemento desse tipo penal, temos um mal injusto e grave. Logo, para estarmos diante de um crime de ameaça, há necessidade deste mal ser injusto e grave no sentido de causar medo ou causando, portanto, uma privação da liberdade dessa vítima. Não posso, portanto, considerar como um mal injusto e grave a ameaça de não convidar a vítima para a minha festa de casamento. Há, sim, uma ameaça quando, em razão da minha prática, afirmo à vítima que irei matá-la ou algum membro da sua família. Inserida, portanto, a ameaça no livro 1, nós estamos de um bem jurídico pessoa e aqui especificadamente da liberdade pessoal. Ainda, na classificação do crime de ameaça, ela é considerada comum quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo. É um crime formal, uma vez que não requer que a vítima se sinta intimidada, basta o agente cumprir a conduta descrita no caput. Estamos também diante de um crime comissivo. É também um crime transeunte ou não transeunte, dependendo da forma como essa prática se dá, de forma livre, em razão de que o tipo penal nos traz apenas exemplos de formas como a ameaça pode ser praticada. E também é um crime doloso. Somente pode punir o agente que tenha a intenção de ameaçar a vítima de um mal injusto e grave. O crime de sequestro e cárcere privado está previsto no artigo 148 do Código Penal. Tem como redação privar alguém da sua liberdade mediante sequestro e cárcere privado. Pela sua redação, se observa que estamos aqui a tutelar o bem jurídico liberdade
física, é a liberdade de ir e vir, de se locomover da vítima. A redação traz a privação da liberdade da vítima mediante sequestro ou cárcere privado. Embora tenha o sequestro e o cárcere privado como formas alternativas na sua redação, e majoritariamente a doutrina traz esses dois termos como sinônimos, traremos aqui uma pequena diferenciação para que se compreenda. Na prática, a privação da liberdade da vítima pelo sequestro ou pelo cárcere privado são utilizados como sinônimos. Privar a vítima da liberdade mediante o sequestro significa impedi-la do ir e vir, da locomoção, privando ela em um espaço em que ela tem uma reduzida locomoção, ou seja, ela está privada da sua liberdade, mas ainda mantém pequenas possibilidades de deslocamento em um espaço geográfico reduzido. O cárcere privado, por sua vez, ele pressupõe a ideia de uma redução de liberdade mais extrema, mais rígida. É como eu estar mantendo a vítima privada da sua liberdade em um único cômodo ou manter a vítima privada da sua liberdade em um espaço maior. Na primeira situação é o cárcere privado e nessa em que ela tem um pouco mais de locomoção, eu estaria diante do sequestro. Como eu disse, majoritariamente, a doutrina entende a compreensão dos dois termos enquanto sinônimos e não faz diferença. Esse é um crime que tem a pena prevista de reclusão de 1 a 3 anos. É importante destacar que o dolo do agente nesta conduta é privar a vítima da sua liberdade, é atentar contra o ir e vir, a liberdade pessoal da vítima. O dolo, a intenção dele, não tem objetivo diverso que não seja a liberdade dessa vítima. Trata-se, portanto, de um crime doloso, comum quanto ao sujeito ativo e ao sujeito passivo, comissivo, podendo ser praticado na forma omissiva imprópria, em decorrência do garantidor. Estamos também diante de um crime material e ainda monossubjetivo. É um crime de forma livre e permanente, ou seja, sua consumação se perpetua no tempo. O crime de sequestro e cárcere privado se consuma com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, ou seja, com o impedimento de ir e vir dela. Não há necessidade de deslocamento no espaço geográfico, desde que a vítima seja impedida de sair do local onde ela se encontra. Por ser um crime material, possibilita o fracionamento do iter criminis e, consequentemente, admite a tentativa. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 148 nos trazem as formas qualificadas de sequestro e cárcere privado. Uma vez existindo uma situação que se amolda nos dois parágrafos, deve ser optada por aquela que tem a maior pena prevista. O parágrafo 1º nos traz a qualificadora quando a vítima for cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou maior de 60 anos. Também qualifica, no inciso 2, a internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Importa aqui destacar que a sua internação deve ser em local específico e se para a realização dessa internação necessita do auxílio e o conhecimento prévio de profissional da saúde, este profissional responde na forma da coautoria. Inciso 3 nos traz a qualificadora se o sequestro, ou seja, a privação da liberdade, durar mais de 15 dias. Significa dizer que nós precisamos aqui, para enquadramento do inciso 3, o cômputo de 16 ou mais dias para a privação da liberdade.
O inciso 4 qualifica o crime de sequestro e cárcere privado quando a vítima for menor de 18 anos. Por sua vez, o inciso 5 qualifica se a privação da liberdade decorre da intenção de prática de atos libidinosos. Importante destacar que no inciso 5 responde o agente ainda que não tenha praticado nenhum ato libidinoso. O que se fala aqui é em finalidade. Caso venha a praticar algum ato, nós estamos diante de concurso de crimes e responderá ele também pelo crime contra a dignidade sexual. No parágrafo 2º, temos a qualificadora para em decorrência da detenção ou ainda dos maus tratos pela privação da liberdade, a vítima sofre grave sofrimento físico ou moral. Fala-se aqui, portanto, que em decorrência dessa privação de liberdade, a vítima veio a sofrer ofensas à sua integridade corporal, física ou psíquica, de tal forma que resultam a ela uma gravidade de resultados e, portanto, temos a forma qualificada do parágrafo 2º. Ainda é importante destacar que o crime de sequestro e cárcere privado pode ser praticado nas formas da detenção ou retenção. A forma da detenção requer um agir comissivo por parte do agente. É quando, por exemplo, se pensarmos num exemplo utilizado para os dois casos, ele deixa a fechadura de uma porta com problemas, de forma que a vítima irá adentrar no espaço e ficar impedida de sair. Estamos numa situação de retenção, quando há uma omissão por parte do agente, quando ele percebe uma vítima trancada em um espaço e intencionalmente a mantém lá, retida, portanto. Se pensarmos em um outro exemplo, se eu perceber uma mulher tomando um banho de rio e eu fujo com as roupas dela, impedindo que ela saia de lá, justamente por estar nua e pelo vexame e exposição, estaria aqui cometendo o crime de sequestro e cárcere privado na forma da retenção. O artigo 149 nos traz o crime de redução à condição análoga de escravo, também chamado pela doutrina de crime de plágio. Embora tenhamos a abolição da escravatura e ao longo dos séculos tenham sido realizadas diversas conferências, assim como tenhamos um amplo arcabouço jurídico para sustentar as condutas de rechaço a qualquer prática voltada à escravidão, ainda se percebe na contemporaneidade a sua prática e, portanto, destaca-se a necessária aplicação do artigo 149. Temos, portanto, a redação de reduzir alguém à condição análoga de escravo mediante as seguintes condutas: submeter a jornada exaustiva de trabalho ou trabalhos forçados, submeter a condições degradantes de trabalhos ou ainda privar e impedir a sua locomoção em decorrências de dívidas contraídas com o empregador. Perceba-se aqui que estamos diante de um crime que tem como bem jurídico a liberdade pessoal. Trata-se, portanto, de condutas que atingem a liberdade da vítima, justamente pela liberdade de contratação, justamente por estar violando a consciência e a livre manifestação de vontade da vítima de contratar nas condições que a ela estão sendo aplicadas. É quando, portanto, estamos sujeitando ela a condições que degradam a sua saúde, a jornadas exaustivas, ou seja, que extrapolam as suas forças, há também aqui a prática de atos que limitam a sua liberdade por dívidas contraídas com o empregador, abusando, portanto, do poder que exerce sobre o empregado,
de forma que atenta à liberdade. Trata-se, portanto, de uma conduta que atinge a liberdade de contratação, que atinge a livre consciência e manifestação de vontade da vítima, seja por sujeitá-la a condições degradantes, ou seja, a condições que reduzam a sua saúde, seja por sujeitá-la a trabalhos forçados, aqueles em que ela não anuiu em praticá-los, ou ainda que extrapolam a jornada ou a sua força, o limite da sua resistência, ou ainda que impeçam o seu deslocamento, violando, portanto, a sua liberdade. Tratam-se de condutas que impedem a livre manifestação da vítima e, por conseguinte, reduzem a vítima à condição análoga à de escravo. Trata-se aqui de um crime próprio, tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, uma vez que requer uma qualidade entre autor do fato e vítima, de empregador e empregado, requer, portanto, uma relação de trabalho. É um crime doloso, comissivo, podendo ser praticado na forma da omissão imprópria na função do garantidor. É um crime material, de forma vinculada, uma vez que o tipo penal nos traz as formas com as quais ele pode ser praticado, e ainda é um crime monossubjetivo. O crime se consuma com a efetiva privação da liberdade da vítima mediante a prática de uma das condutas indicadas no caput do artigo 149. É um crime plurissubsistente, material, que requer um resultado. Consequentemente, o iter criminis pode ser fracionado e, portanto, admite a tentativa. Parágrafo 1º também nos traz formas de prática do crime que se somam ao que o caput do 149 apresenta. É também forma de prática do crime de redução à condição análoga de escravo, a retenção da vítima ao local de trabalho mediante o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, além da retenção dele ao trabalho pela retenção dos documentos ou ainda a vigilância excessiva durante a realização das suas atividades. Parágrafo 2º nos traz causas especiais de aumento de pena. No inciso 1, refere que aumenta-se a pena quando a vítima for criança ou adolescente, e o inciso 2, se a prática do crime previsto no artigo 149 decorre de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Nessas duas situações indicadas no parágrafo 2º, temos uma causa especial de aumento de pena. Ainda temos dois pontos que merecem destaques. O primeiro diz respeito à aplicação cumulativa da pena correspondente à violência quando ela for um meio para a prática do crime do artigo 149. O segundo diz respeito à competência para julgamento do crime de redução à condição análoga de escravo. A partir do ano de 2006, após um julgamento do Supremo Tribunal Federal, a competência passou a ser compreendida como da Justiça Federal. No ano de 2004, foi editado o Decreto 5.017 e promulgado o protocolo aditivo à Convenção das Nações Unidas ao crime organizado transnacional relativo à prevenção, punição e repressão ao tráfico de pessoas. Posteriormente,
após 12 anos do decreto, no ano de 2016, tivemos a inserção do artigo 149-A no Código Penal com o crime de tráfico de pessoas. O artigo 149-A nos traz a seguinte redação: agenciar, aliciar, recrutar, transferir, transportar, alojar, acolher, comprar pessoa por meio da violência, grave ameaça, coação, fraude, abuso, para o fim de... E aí apresenta 5 incisos com as finalidades da prática do tráfico de pessoas. É o que nós veremos a partir deste momento. Os incisos 1 a 5 do artigo 149 trazem as finalidades da prática do tráfico de pessoas. Inciso 1 fala em remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Na sequência, o inciso 2 diz respeito à redução de pessoa à condição análoga de escravo. Inciso 3 se refere à utilização da pessoa para qualquer tipo de servidão. Inciso 4, adoção ilegal. E ainda o inciso 5 se refere à exploração sexual. Como se percebe, o crime de tráfico de pessoas requer 3 requisitos indispensáveis. O primeiro deles diz respeito a um ato, ou seja, o que se faz. O segundo diz respeito aos meios, em outras palavras, como se faz. E o terceiro requisito corresponde à finalidade, ou seja, por que se faz. Quanto aos atos, isto é, o que se faz, temos os verbos do caput do artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar dizem respeito a atrair, a incitar, a convencer, a reunir as pessoas com a finalidade de traficá-las, a recrutar, agenciando-as. Já os verbos transferir e transportar dizem respeito ao deslocamento, a transferir uma pessoa de um local para o outro. Comprar significa tratar a pessoa enquanto mercadoria e adquiri-la mediante o pagamento ou uma compensação financeira. E ainda alojar e acolher é dar à pessoa um local para se estabelecer ou acolhê-la junto ao seu espaço, junto ao seu convívio familiar ou convívio pessoal. Quanto aos meios, é como se faz. Precisamos, portanto, analisar os meios indicados no artigo 149-A. Temos a violência, ou seja, vis corporalis, a violência física, a grave ameaça, vis compulsiva, a coação, que é a intimidação que se dá por meio da violência ou da grave ameaça. Ainda temos a fraude, que é o engano da vítima, ou seja, ludibriá-la, fazendo com que ela participe do ato sem saber a verdadeira finalidade. E, por fim, o abuso, quando se utiliza do poder que o autor do fato tem sobre a vítima. E quanto à finalidade, o porquê se faz, são os incisos retratados anteriormente. Seja, portanto, para a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, a submissão da vítima à condição análoga de escravo ou a prática de qualquer forma de servidão, a adoção ilegal e também a prática da exploração sexual.
Temos um crime, portanto, que o bem jurídico é a liberdade pessoal e a sua prática requer o elemento subjetivo dolo, a intenção do agente de traficar mediante o cumprimento de um dos 8 verbos indicados no caput, de um dos modos por ele indicados e também de uma das 5 finalidades. Trata-se de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticá-lo e qualquer pessoa pode ser vítima. É um crime formal, não exige o resultado, não exige que de fato a pessoa seja traficada, basta o cumprimento da conduta indicada no caput do 149A. É um crime comissivo, podendo ser praticado na forma da omissão imprópria pelo garantidor. Ainda estamos diante de um crime monossubjetivo, instantâneo, com relação aos verbos agenciar, aliciar, recrutar, comprar e transferir, e permanente com relação aos verbos transportar, alojar e acolher. No tocante à consumação, estamos diante de um crime formal com consumação antecipada. Isso significa que não requer que a vítima seja de fato traficada. Basta o cumprimento da redação do caput do artigo 149. É possível fracionar o iter criminis e, portanto, admite a tentativa. O parágrafo 1º nos traz causas de aumento de pena em que tem-se o aumento de 1/3 até a metade, se for o crime praticado por funcionário público no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las. Também aumenta-se se o crime for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Já o inciso 3 aumenta a pena se houver a prevalência do agente das relações domésticas, de parentesco, de coabitação, de dependência econômica, de superioridade, em decorrência também de emprego, cargo ou função. E ainda aumenta-se a pena se a vítima for retirada do território nacional. Parágrafo 2º nos traz uma causa de diminuição da pena. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se o agente for primário e não pertencer à organização criminosa. São critérios cumulativos, ou seja, somados, devendo o agente ser primário no critério por exclusão, não sendo ele, portanto, reincidente nos termos do artigo 63 do Código Penal e, ao mesmo tempo, não pertencer à organização criminosa, de acordo com o conceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850.